Você já parou para pensar que existem muitos direitos e privilégios aqui no Brasil? O que é isso, direito e privilégio? Por que isso existe? Se você fez esse tipo de pergunta, esse é um vídeo para você. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Direitos Máximos e Deveres Mínimos, do professor Bruno Garchagem. Eu já fiz um review do primeiro livro dele, Pare de Acreditar no Governo. Pode dar uma olhadinha aqui, caso tenha interesse. Mas primeiro vou me apresentar. Eu sou Ricardo Malaquias e esse é o meu canal, onde discuto alguns livros, os meus entendimentos e as minhas aventuras literárias. Então aqui não é uma interpretação definitiva, mas quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi. Tá bom? Caso gostem, queiram deixar comentários, dê um like, compartilhem, fique bastante à vontade e eu agradeço bastante essa valorização aqui do canal. Mas vamos lá, vamos ao livro. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, direitos e privilégios. Então ele vai falar um pouco de como a gente chegou na situação que a gente chegou, quais são as origens de por que a gente está nessa situação e fazer algumas definições. Segundo, vai falar de privilégios ou direitos no Estado. Depois, direitos na sociedade. Não é só, todo mundo tem direitos e privilégios aqui no Brasil. E por último, ele vai falar de privilégios, responsabilidade e sentido de vida na quarta parte. Então essas são as 4 partes, eu vou falar de cada uma delas. Começando pela primeira. Primeira parte, direitos e privilégios. Onde que tudo isso nasceu? Olha, nossa Constituição de 88 é uma lástima. É uma lástima porque faz promessas impossíveis de serem cumpridas. Mas da onde que veio isso? Veio lá da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa que tirou direitos e tentou centralizar no Estado. Então não foi criou direitos, ele tirou alguns direitos espalhados e tentou centralizar no Estado para que seja uma disputa de quem tem o poder. Quem tem o poder, então, teria a responsabilidade de dar direitos para as pessoas. É uma ideia meio maluca de Rousseau com o seu famoso jogo de palavras. Que uma coisa não quer dizer exatamente aquilo que ele quer dizer, né? Então ele fala de direitos, mas na verdade não são direitos, são deveres para o Estado, ou são políticas de um grupo contra o outro. Então, Rousseau e a sua maluquice de sempre na Revolução Francesa foi um pouco que teve essa ideia. De outro lado, a gente teve Edmund Burke, que não gostava dessa ideia. Ele acreditava que o direito individual, por definição, ele não era absoluto, porque a gente vive em sociedade. Então, essa crítica de que o direito individual era absoluto não é verdade. E os direitos abstratos são ideias vazias, são promessas vazias. Ele sabia disso. Mas quem acabou ganhando essa ideia de que o Estado é quem faz as leis e as leis prometem direitos. Então, de um lado, você tem um grupo de políticos, que é quem faz a lei, e os grupos de pressão, que é quem impede uma lei. Então, criou-se essa dinâmica onde, vou cortando aqui parte do livro, mas indiretamente, desemboca na ideia da nossa Constituição. Então, essa é a origem da nossa Constituição. Ainda dentro do bloco 1, que é o bloco de direitos e privilégios, precisamos discutir sobre um tema. O que é privilégio? Uma palavra muito banalizada hoje em dia. Até comentei um pouco quando eu falo de liberdade e privilégio, quando eu fiz um post de Isaiah Berlin e o seu livro Freedom and Its Betrayal. Ainda não gravei o vídeo, vou gravar em breve, mas naquele livro eu já falo que essa palavra privilégio ela está sendo usada em muitos contextos que não eram a sua ideia inicial e nem é a ideia do que a gente pensa quando a gente fala privilégio. Então o que é privilégio? O autor aqui ele vai resgatar uma ideia que veio da pensadora Peggy McIntosh, que ela fala mais ou menos, com as minhas palavras aqui, que privilégio, na verdade, seria alguma coisa aleatória pela sorte que um certo grupo tem versus o outro, e que as leis deveriam corrigir essa sorte. Então olha só, que maluquice. O que antes privilégio era uma lei imposta para outros, agora é o contrário. A lei, na verdade, ela veio para equalizar os privilégios das situações aleatórias econômicas e sociais de cada grupo. Essas situações elas não seriam normais e a lei veio para corrigir isso, que é justamente o contrário do que eu penso. Privilégio não é isso. Privilégio é quando existe uma lei
que impede todos de se beneficiarem dela, ou impede um certo grupo e só favorece um único grupo. Além disso, cria obrigações entre o grupo ordinário com o grupo privilegiado. Então, quando alguém fala, eu tenho aposentadoria integral, ele está simplesmente se privilegiando, um funcionário público, e os ordinários têm que ter uma relação de pagar, de uma responsabilidade para prover esse privilégio, que eles não podem nem passar perto. Então essa é uma discussão muito atual, muito contemporânea e super importante para a gente definir o que é privilégio. Na sequência aqui do vídeo, eu vou utilizar sempre o privilégio nessa definição que eu falei, que impede outras pessoas de se beneficiarem dessas mesmas leis e que cria uma relação entre privilegiado e ordinário, tá bom? No Brasil, todos têm privilégio. Mesmo você aí que está me assistindo, todo mundo tem um privilégio. Faz parte da nossa cultura e esse é o segundo livro. Pode até ver o nosso primeiro, desde sempre a gente tem essa ideia de privilégio. Seja um ou outro, e eu vou entrar em mais detalhes. Antes disso, eu vou ler aqui o final desse primeiro bloco, que para mim é quase que o mote do livro. Porque ele, para mim, é um grande resumo, um mote, um motor do que esse livro vai falar. E você verá, porque o festival de privilégios que assola o Brasil é o grande esquema de incentivos por meio do qual alguns tentam viver às custas de todos, e como a busca por privilégios corrói a responsabilidade individual, deteriora o sentido de dever e desestimula a descoberta de um sentido para a vida. Olha que forte e que belo, né? Porque não só é uma questão de ter privilégios, mas como isso impede da gente ver o que tem de mais belo na nossa vida. Eu vou voltar a isso na quarta parte. Então, essa foi a primeira parte, onde eu falo das origens e de uma definição um pouco mais clara daquilo que é privilégio e direitos. Tá? Vamos para o segundo bloco. Aqui o segundo bloco é o bloco mais fácil, é chutar cachorro morto, que é o bloco de direitos do Estado. O Estado, ele não só não diminui a desigualdade, como a aumenta, porque ele privilegia os seus servidores e dentro dos servidores, algum grupo dentre eles. Eu vou passar aqui por todos os poderes, dividir aqui o Estado, fatiar o Estado, só para a gente ter uma ideia de quais são os benefícios ou os direitos que esse grupo tem. Começando pelo Poder Judiciário. Então você tem aposentadoria integral, auxílio moradia, que mais? Férias de 2 meses, alguns benefícios que não têm desconto do imposto de renda. E o mais engraçado é que eles mesmos criam benefícios que eles mesmos aprovam. Recentemente, o ministro Luiz Fux, ele aprovou o benefício de auxílio moradia para todos os juízes, o que antes era só para uma pequena parcela, porque a parcela que se mudava e precisava desse auxílio, ele falou, todo mundo tem o direito, porque eu não quero, a justificativa é a mais linda de todas, porque eu não quero criar castas dentro do Poder Judiciário. Então, assim, ele cria uma casta entre o Poder Judiciário e o restante da população, mas a justificativa é que ele não quer criar castas dentro do Poder Judiciário. Conclusão, o que antes era um gasto de 70 milhões por ano, que fazia algum sentido, hoje é um gasto de mais de 1,6 bilhões ao ano. Problema de quem? De ninguém, porque eles mesmos dão benefícios para eles mesmos. Mesmo os melhores dos juízes, o mais honesto, eles sempre são a favor deles mesmos. Eles adoram criar benefícios para eles mesmos. E aqui é corriqueiro alguns juízes terem salários de 100 mil, 500 mil, e aqui dá vários exemplos, é revoltante, né? Por que receber toda essa grana? Mas eles sempre dão um jeitinho de passar mesmo uma lei que fala assim, o teto salarial é tanto, né? Que é o teto salarial dos ministros. O que era para ser uma lei boa acaba sendo até uma lei ruim, porque as pessoas veem como esse teto como algo a ser alcançado. Quando aumenta o salário do ministro do STF, todo mundo quer aumentar o seu em cascata. Além disso, sempre tem essa desculpa para por que receber mais, porque é uma bonificação, porque é um auxílio. Então sempre encontram um espacinho na lei para justificar os seus benefícios. Isso aqui é só o Poder Judiciário. O Poder Executivo também, cartão corporativo, avião na FAB, casa de campo, funcionários mesmo depois que sai da presidência, tem fórum privilegiado, a gente está mais do que cansado de saber disso.
Poder Legislativo, 14º, 15º salário, verbas, assessores, compra terno, moradia, quanto benefício? De novo, eles mesmos aprovam os próprios benefícios. Tribunal de Contas, aqui um órgão meio afastado, cargo vitalício e que em alguns casos gastam mais que a própria Assembleia. Né? São cargos vitalícios também de pessoas que recebem 15º salário e ainda gastam mais do que assembleias do que em alguns estados. Ministério Público, também longe de serem santos. E aqui eu descobri uma coisa, né? Tem benefícios não tributados, até eu esperava, mas tem a famosa jornada TQQ, terça, quarta e quinta. E tá bom demais, né, pessoal? Esse que é o benefício para ele, tudo vale. Mas veja, esse não é o problema. Não queria sair assim, o problema é porque são servidores, funcionário público. Esse não é o problema, esse não é a causa raiz. Esse é apenas um sintoma. Qual que é a causa raiz do tema? É o Estado. O Estado querer resolver todos os problemas. E ele é um problema duplo. Porque se fosse só isso, ainda assim, fala assim, não, tá bom. Tem algumas pessoas que trabalham para o Estado e tem alguns benefícios. Não, o Estado ele quer resolver os problemas e não deixa o empreendedor, a iniciativa privada resolver os problemas. Ele atrapalha. Então, essa é a causa fundamental. O Estado querer resolver todos os problemas, e aí sim vem como consequência todos esses privilégios que a gente vê em todos os recortes do Estado que a gente vê, mesmo aqueles que dizem de bombonzinho, Ministério Público, Poder Executivo, Poder Judiciário, nem se fala, todos recebem benefícios. Agora, se você achou que o problema era só no Estado, achou errado. Toda a sociedade tem algum tipo de privilégio. De novo, mesmo você que está aí do outro lado da tela. Então, eu vou passar para o terceiro bloco, que seriam os direitos e privilégios da sociedade como um todo. E aqui a lista não para. Vou começar aqui com uma frase. Uma vez que os privilégios são oferecidos, estão respaldados pela lei. As favas, todos os escrúpulos do justo, da ética, da moral. Todo mundo faz isso. Tá na lei? Então que se dane. A começar por aposentadoria. Tem aposentadoria que gente é aposentado antes, mulher tem aposentadoria antes, privilegiada versus homens. Aqui temos aposentadoria por tempo de serviço, que geralmente é só quem ganha mais que tem esse tipo de privilégio, também não está nem aí. Os mais pobres não se aposentam por tempo de serviço, sempre aposentam por idade. Isso mudou com a nova reforma, alguma coisa, tem um período de transição, mas ainda assim é verdade. Professores podem se aposentar antes, então só para começar com a aposentadoria. Meia entrada também, um privilégio que não faz nenhum sentido. Geralmente quem paga o ingresso dos estudantes são os pais que não têm direito a essa meia entrada. E na prática não é isso que acontece. A intenção do político era baratear, mas não é isso que acontece. Acaba vendendo meia entrada para todo mundo, né? Tem várias outras formas que as pessoas encontram de burlar essa meia entrada. Porque não é uma lei que vai definir como as pessoas se organizam. A lei tem um poder muito menor do que os políticos nos fazem acreditar. Nem comecei a lista, tá, pessoal? Só falei de aposentadoria e meia entrada. Ensino superior, a boa e velha discussão. As universidades públicas deveriam ser pagas, deveria ser para todo mundo, mas sempre a discussão está nesse acesso e não na universalização da universidade. E lembrando que a gente gasta muito mais na universidade do que seria razoável para ter um ensino de qualidade. De novo, será que o empreendedor, a iniciativa privada, não teria resultados melhores? Né? FIES, que foi a Bolsa do Brasil para as universidades, quase que quebrou o governo federal. Tiveram que reformular todo o FIES porque não era sustentável e logo logo esse negócio ia dar um problemão. Já deu um problema do jeito que foi, quanto mais se continuasse do jeito que estava. Então, de novo aqui uma falsa promessa do governo querer resolver as coisas e tendo efeitos que são claramente esperados, mas que os políticos nos fazem crer que não é o que vai acontecer. Judicialização da saúde. Nossa, aqui é um tema que também me dá um nó no estômago, porque muito se faz pela saúde judicializando, acreditando que o juiz tem o poder, pela caneta, de melhorar a saúde da população. Quem é privilegiado nessa história? Quem tem acesso ao juiz, quem tem acesso
um advogado que possa entrar com uma liminar, etc. Os mais pobres têm acesso a isso? Não têm acesso a isso, tá? Então, mais um tipo de privilégio que existe. Privilégio de fazer aborto, né, em algumas situações, que é o assassinato previsto em lei. Tá? Privilégio de alguns empresários, ao invés de focarem no seu empreendimento, de tentar melhorar a vida da população, preferem focar os esforços e estarem bem relacionados com o governo. Vou ler uma frase aqui. Ao criar privilégios em forma de incentivos econômicos para grandes empresários, o que o Estado faz é tirar dos pobres e dar aos ricos, fingindo que tira dos ricos para dar aos pobres. Um grande exemplo, na minha opinião, é o imposto de importação super alto para alguns temas, na ideia de privilegiar quem mora aqui, quem dá emprego aqui, mas que na verdade prejudica todo um grupo de pobres que não são beneficiados por produtos melhores ou de mais qualidade e mais baratos. Outro tipo que também foi bastante interessante para mim aqui foi a OAB. A OAB é outro tipo de privilégio. É uma associação que na Constituição tem o monopólio. Então a gente fala tanto contra o monopólio, a OAB tem o monopólio da advocacia no Brasil. Nenhum outro grupo tem o privilégio de poder aplicar uma prova depois da faculdade para dizer se entra ou não. Além de você fixar tabelas mínimas de valores, a gente sabe que tabelas mínimas só prejudicam a população em geral, dentre outros privilégios que só a OAB tem, e ela conseguiu colocar isso na Constituição. É uma coisa que, segundo o livro aqui, não tem paralelo em outros lugares. Uma associação de classe ter colocado na Constituição o seu monopólio. CLT e Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho é totalmente marxista. São privilégios que algumas pessoas têm. Você fala assim, CLT é bom. Tá bom, menos de metade da população trabalha no sistema de CLT. E a outra metade trabalha sem esses privilégios. Então esses privilégios só são uma pequena parte da população. Justiça do Trabalho tem um exemplo que ele dá aqui, que em um certo momento no Espírito Santo, um certo juiz ele proibiu demissão sem justa causa. Então tá proibido demitir. Olha só que beleza. Como se acreditasse, o pior é que essas pessoas acreditam. Elas acreditam que a caneta tem o poder de alterar a realidade, coisa que a gente já viu lá no primeiro livro, Pare de Acreditar no Governo. Outro exemplo que ele dá aqui de benefícios criminosos e Enem. E aqui ele vai pegar um exemplo muito forte de um estuprador que faz um Enem durante o cumprimento da pena para ele fazer uma faculdade e ele foi impedido, né, de fazer essa faculdade porque ele ainda estava cumprindo pena. Então, são alguns exemplos de benefícios ou de privilégios que as pessoas têm. E aí, lembrei de criminosos, mais um aqui, que é quem tem curso superior, tem direito a cela especial e por aí vai. Privilégios da sociedade está cheio. Então, não acredite que são só os servidores, que foi a segunda parte, que essa chutar cachorro morto. Isso aí todo mundo sabe, não está cansado de saber. Talvez a gente tenha uma letargia, a gente reclama nas nossas redes sociais, mas nada muda. Mas toda a sociedade tem esse privilégio. Causa raiz é o Estado querendo resolver os nossos problemas, querer todos os problemas, e a única ferramenta que ele tem é a lei, a caneta, acreditar que isso vai alterar a realidade. Na prática, o Estado gera mais desigualdade e mais problemas. A gente deveria estar preocupado com o que de fato acontece e não o que se promete. As promessas vazias, a começar na nossa Constituição, tem promessas vazias que nunca serão cumpridas. Por último, vai ter uma luz aqui no fim do túnel, né? Que é essa última parte, que é a parte de entender qual o sentido à vida. Então eu vou ler aqui minha colinha. O processo de dependência, ele cada vez fica mais profundo. A gente se acostuma. Como é que a gente resolve nossos problemas? Vamos fazer lobby com o governo, que vai passar mais uma lei, ele vai resolver os nossos problemas. Qual que é a mensagem? Você jamais será autônomo, livre e responsável. Você será sempre um idiota. Essa é a mensagem que o governo passa pra gente. À medida que ele quer resolver todos os problemas por ele mesmo e não dá a alternativa de nós mesmos resolver os nossos problemas. Ninguém avalia os efeitos dos privilégios. Talvez alguns desses privilégios que eu citei possa fazer sentido, desde que seja avaliado com objetivos traçados a priori. Tinha um objetivo tal, esse objetivo foi atingido? A desigualdade está maior ou menor depois que essa iniciativa foi implementada? Lembro aqui do exemplo do
livro de Thomas Sowell, Discriminação e Disparidade, ou até mesmo do Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, onde eu discuto exatamente isso. Nesse caso específico de Thomas Sowell, ele discute as ações afirmativas ao redor do mundo, quais os efeitos reais versus os benefícios presumidos. Então ninguém avalia os resultados, são benefícios presumidos. Eles alegam, existe benefício de você pagar mais para um juiz, existe benefício de pagar mais por alguém no Ministério Público, existe benefício de dar 15º salário por alguém de TCU, existe benefício pela OAB estar na nossa Constituição e ter o monopólio da advocacia e do direito no Brasil. Então, nada é medido com seu efeito, mas sim com benefícios presumidos. Eu tenho até uma dúvida, deveria eu ficar mais próximo do Estado? Sabendo aqui que o Brasil funciona desse jeito, tá? Há décadas ou séculos funcionando desse jeito. Será que então não deveria me tornar um juiz e sambar conforme a música? Eu confesso que eu fiquei pensando nisso, mas eu não sou formado em Direito. Então eu tenho que me virar e fazer aquilo que me cabe, que é pensar na iniciativa privada. E qual que é o que dá sentido à vida? São as nossas responsabilidades. E aqui nada como ter uma família. Eu pego meu exemplo pessoal. Quando você tem uma família, você tem uma responsabilidade muito grande. Vai me dizer que isso não dá sentido à vida, de você prover para sua família, para os seus filhos, dar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, enfim, essa responsabilidade de fato está muito mais próxima de dar o sentido à vida do que ficar uma grande criança reclamando do Estado todos os dias e querendo que o Estado me dê tudo aquilo que eu preciso. Como, através de leis, através de papel, ele vai alterar a própria realidade. Como esse negócio é muito maluco. Vou ler aqui um parágrafo do último capítulo para a gente fechar o resumo desse livro. A intimação para uma vida responsável exige conduzir corajosamente as rédeas do próprio fado, não se permitir ser vítima do Estado, declinar ser parte de uma nação de credores de privilégios, recusar a farsa montada em torno de direitos máximos, deveres mínimos, assumir deveres e obrigações e combater com vigor a inteligência e o grande festival de privilégio que assola o Brasil. E é com isso que eu termino esse vídeo, com essa mensagem positiva. Não desistam. Caso tenham gostado ou caso queiram discutir mais, mandem uma mensagem, façam um comentário, deem um like, compartilhe e fico por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.